Oi, gente, bom dia. A Pro está aqui hoje para trabalhar o capítulo 8 do componente curricular de História, Roma, Império. Bem, o Império Romano, ele tem uma importância histórica indiscutível, visto que foi o principal centro cultural e econômico da antiguidade ocidental. Ajudou a moldar a Idade Média e teve influência direta na formação do pensamento e do comportamento na atualidade, no Ocidente, territorial e cultural falando. Não houve uma diferença significativa em relação ao período republicano. Entretanto, as bases do Império Romano estavam diretamente vinculadas à formação e à consolidação da República. Ou seja, de acordo com o período imperial, as imagens mais marcantes relacionadas a Roma, como as conquistas militares, os jogos, as corridas de bigas e as lutas entre gladiadores e as grandes construções como o Coliseu. Outro fator importante nesse período foi o enfraquecimento do Senado como instituição e o fortalecimento dos militares em decorrência do processo de conquista. Aí surge o personagem Júlio César, que foi emblemático dessa condição, porque ele conquistou o poder por meio de suas vitórias militares e, ao mesmo tempo, transformou-se em uma grande ameaça para o Senado. O que aconteceu com ele? Ele foi assassinado em pleno Senado e envolveu mais de 60 senadores e foi liberado por Bruto e Cássio, que estavam preocupados com o fortalecimento do ditador perpétuo de Roma. Roma teria exercido aí uma política imperialista, ou seja, de dominação e tribulação sobre outros povos. Certamente não vimos aí, né, uma república romana que já havia dado início ao processo de expansão e hegemonia dos romanos sobre outros povos, o que se intensificou após a vitória das guerras púnicas. O uso do termo imperialismo durante o período da República não é de um império, visto que o Império Romano, estudado neste capítulo, ele se refere à forma de organização política em que Roma adotou após a morte de César em 44 anos antes de Cristo e com a ascensão de Otávio Augusto ao poder. Otávio Augusto, ele manteve o Senado em uma aparente sobrevivência, ou seja, ele tinha como objetivo evitar para si o mesmo destino de Júlio César. Enquanto os gregos eles apreciavam o teatro, os romanos eles preferiam o circo, no qual eram exibidos combates entre gladiadores em anfiteatros como o Coliseu. Gente, na época do Império, o comércio romano chegou ao auge, ou seja, isso foi interessante porque o aumento da extensão territorial, o acréscimo da população, o aumento dos impostos e a variedade de produtos, eles foram deflagradores de uma intensificação do comércio. Outro fator importante nesse período era que as mulheres e as crianças eram consideradas seres fracos, não tinham autorização de se reclinarem nos banquetes, ao contrário do Império, né? A República Romana, ela coibia os banquetes e defendia
a frugalidade, ou seja, eram constantes as proibições de usar determinadas aves como alimentos, bem como outros animais nesses banquetes, como os flamingos e os arganazes. Já no Império, os banquetes foram uma prática corrente. Bem, gente, o que eu gostaria de falar é que esse capítulo 8 ele não vai estar na nossa avaliação de sexta-feira. Porém, a Pro quer que vocês façam um mapa conceitual, vou deixar a escolha de vocês, um mapa conceitual ou um fichamento. Agora a Pro quer escrito. Se possível, manda entregar lá no centro educacional, lá na Arco-Íris, ok? Que a Pro vai lá e pega. Certo? Se a gente for trabalhar e colocar na prova todos esses capítulos, vai ficar muita coisa para estudar, tá bom? Então, eu espero que vocês façam, viu? A prova não vai colocar na avaliação online, mas é uma avaliação escrita o que a prova está passando. Ou o fichamento ou o mapa conceitual, certo? Bem, na sexta-feira, às 9 horas, nós teremos uma revisão através da nossa reunião online, através do aplicativo Zoom. Eu conto com a presença de todos vocês, certo? E aí a Pro pediu que vocês respondessem, né? Aí na página 45, 46, 48, 53 e 54. Então, até breve. Fiquem com Deus. Tchau.